Deixa eu fazer uma pergunta que você me deixou curioso. A gente estava conversando lá atrás de estudo, você largou um gancho ali, porque ficou na minha cabeça até agora. Você falou que há características, sim, de concurseiros que passam. Tem. Você consegue elencar quais são essas características? Eu posso dar algumas aqui. Essa que a Natália falou é um. Se você não, por exemplo, for pro comprometimento, pro objetivo e deixar as suas emoções de lado, sentimentos ancorados, já é um indicativo. Eu não posso ser de 100%, né? Mas isso é um grande indicativo. Tem outro que é um estudo de um britânico. E o estudo do britânico, ele fez uma pesquisa. Esse é um estudo famoso. Esse vídeo tá no TED, tá? Depois eu vou lembrar o nome aqui. Não vou lembrar o nome, mas depois eu te passo, você coloca aqui na descrição. Ele fez um estudo com 9.000 alunos e ele queria saber as pessoas que passam. E fez pesquisa, entrevista, método científico, né? E aí ele via gente inteligente que passava nas provas e gente inteligente que não passava. Ele via gente que estudava muito que passava, gente que estudava pouco que não passava ou que passava. Ele via gente que se esforçava muito e que passava e não passava. Qual foi o ponto determinante aí desses? Assim, o que é que está em comum em todos? Resolver a questão. É um estudo científico, tá lá. É uma palestra do TED espetacular. O podcast aqui, pra não deixar mentir, cara. A gente já fez podcast com 70 pessoas, sei lá. Não teve um que falou que Passou sem sem questão. fazer questão. Todo mundo é questão. Então, tipo, isso eu posso garantir. Todo mundo é questão. Isso eu posso garantir, isso aí é muito provável. Eu posso garantir porque tem estudo, né? A Natália falou, pra mim é bem provável. Então, existem sim características que são incomuns, assim, e muitos chegam às conclusões muito parecidas. Se você for pesquisar essas E características. a regra do jogo, né? Que a prova é feita de questão. Então, seria estranho isso das... E eu falo seria estranho, mas eu já cometi esse erro. Quando tava na faculdade, eu estudava só doutrina, achando que daria pra passar em concurso. É que, na verdade, o aluno, às vezes, tem medo de resolver as questões. Tem medo de diagnóstico. Tem medo de se testar, né? Então, enquanto ele tá naquele ambiente confortável e seguro, de fazer uma leitura e acreditar que ele tá compreendendo, entendendo e que aquilo vai ser suficiente, ele tá numa zona de conforto, se sentindo bem, cumprindo o horário. cumprindo o horário, batendo aquele cartão. Eu estudo todo dia tantas horas, assisto vídeo de manhã, à tarde eu leio a doutrina e tal. Mas ele não se submete a esse banho cáustico, que é o estudo por meio das questões. Porque se você tiver estudado corretamente, você passa por ele. Do contrário, ele te dissolve. Tem medo de ver o resultado, né? Isso acontece bastante. E você pode estudar o que for. Quando você enfrentar as questões, você vai errar. E vai errar muito. Não é pouco não, vai errar muito. E vai ser uma dor terrível. Porque você estudou, fez tudo o que achava que tinha que fazer. Resolve a questão, erra. Resolve a questão, erra. Resolve a questão, erra. O que tem aí, né? E aí é que você começa a adaptar o estudo... a direcionar o estudo, é aí que você começa a descobrir as coisas, né? Não, e tem que ter traquejo para resolver questão também, né? Tem. Porque, convenhamos, as questões não são todas absolutamente técnicas e bem construídas, não. Tem muita questão com alternativa duvidosa. Aí o aluno começa a se deparar com esse cenário real, sai daquela aula teórica perfumada, bonita. Natália, Aí ele vai para a trincheira, ele se assusta. Tem banca, por exemplo, que aposta numa redação truncada. Você tem dificuldade de entender o que ela quer. Porque a parte do conteúdo é fácil. Mas às vezes o examinador também não sabe o que é. Ele quis não, mostrar ali algum conhecimento adicional, citou alguma obra importante que ele leu, depois fez uma pergunta que não tem relação com aquilo, então era desnecessário. Então existem essas questões. Agora, sair dessa abstração da leitura doutrinária pura e simples e, de fato, encarar a trincheira é realmente a característica de quem tem essa vontade, né, de vencer. E esse negócio de banca é tão complicado, Natália, que é professora aí de curso, pode confirmar, não sei se... Eu vi no Twitter uma questão de uma prova, né? Foi uma prova bem ruim, complicada, né? Mal elaborada. E aí tava lá a questão. Aí na questão tava assim: letra A, resposta extraoficial do curso A. Letra B, resposta extraoficial do curso B. Letra D, resposta oficial do curso tal. Letra A, resposta certa, letra C. Aqui, nenhum professor acertou Acontece, a questão. Então, assim, e não é porque o professor não sabe, obviamente, né? É porque
tipo, essas bancas... Isso aconteceu com a Receita Federal agora. Eu acho que foi essa. A Receita Federal tem muita questão. Tem um print, né? Que várias questões viralizou. os cursos não acertaram. Não foram uma ou duas, não, várias. Umas 15 questões assim. Eu tô Eu só esperando vi- mesmo na minha matéria uma possível anulação de uma questão da FGV na prova da Receita. Sobre uma... Como é que era a questão? Uma medida provisória que foi convertida em lei sem alteração substancial do seu conteúdo. Já tinha uma ADI impugnando a medida provisória, mas o legitimado ativo não aditou a petição inicial. E aí o Supremo Tribunal Federal julgou a questão, no suposto texto da banca. E aí depois você tinha que analisar essa conduta e dizer se o tribunal acertou, se ele podia ter julgado, se tinha que ter tido aditamento ou não e tal. E aí, assim, o Supremo tem uma jurisprudência sólida no seguinte sentido. Se a MP é convertida em lei com alteração de conteúdo, a ADI, alteração substancial, a ação direta perde o objeto. E aquele objeto inicial não existe mais no mundo normativo. Não faria sentido dar continuidade à ação, já que ela protege o ordenamento de forma objetiva. Aquela suposta ofensa ao texto constitucional não existe mais. A medida provisória foi revogada por uma lei, que é fruto da conversão, com alteração substancial. Mas quando há continuidade normativa, e a medida provisória é convertida em lei, e aquele texto se mantém, você tem vasta jurisprudência no Supremo, inclusive muito recente, confirmando o entendimento de que você tem que aditar a petição inicial. Então esse é o entendimento do Supremo. Consequentemente, está em todos os livros de direito constitucional. Todo mundo dizendo que o aditamento tem que acontecer. Qual foi a resposta da FGV? Não, tá tudo certo, não preciso do aditamento, o Supremo julgou, tá bom. A banca criando jurisprudência agora. Não, aí fizemos tem recurso, jurisprudência apresentamos. certa, Fizemos recurso, apresentamos as decisões do Supremo, a doutrina, o que diz. E estamos aguardando ainda. Não sei quando esse vídeo for veiculado, se já vai ter saído o resultado desse recurso ou não. Mas esse cenário também acontece. Não é que ninguém sabe nada sobre nada. Aí, né? O Supremo Tribunal Federal, claro, tem uma jurisprudência hesitante e oscilante em muitos pontos. Isso gera dificuldade no estudo de uma série de disciplinas. Existem assuntos que ficam truncados porque ninguém sabe ao certo o que a corte decide sobre aquele assunto, porque os ministros divergem, as turmas não se entendem. Mas com exceção desses casos, né? Estou falando onde há jurisprudência pacífica da corte, às vezes não há entendimento da banca do que é que o Supremo tem decidido. Eu já vi aula de professor dizendo assim, olha, esse é o entendimento do STF, esse é o entendimento do STJ. A Juspodium tem um livro. A Juspodium tem um livro que compara a jurisprudência do Supremo com o STJ, onde há divergência entre os tribunais. Nossa, é pra deixar o concurseiro doido, né? Mas assim, essas divergências são possíveis e também esperadas no âmbito de uma ciência humana. O que é errado é uma banca examinadora exigir que o concurseiro opine no assunto. Não Quem tem tá outro certo, o artigo Supremo ou o pra- STJ? E que Entende? escolha a opinião dela, né? Porque do contrário o gabarito tá errado. Né? Não tem um faz outro sentido. artigo menos controverso pra cobrar? Tem que ser esse. É, sempre tem, né? E a FGV tem um histórico de reconhecer ou não? Depende. Depende do Cada- nível da prova. Quando a FGV organiza, né, o exame de ordem, no exame de ordem o histórico era terrível, de nunca anular, de questões com erros gritantes não serem anuladas ou o gabarito não ser alterado, não é? Agora, no caso de um concurso com tanta visibilidade, para uma instituição tão importante, eu imagino que eles vão rever. Essa é uma questão, por exemplo, que eu estou assim, ansiosamente aguardando e, muito honestamente, desejando a alteração do gabarito. Porque, do contrário, se aquele gabarito se mantiver, a gente vai ter que fazer o quê? Um apêndice ali, uma nota de rodapé no livro? Olha, o Supremo decide dessa forma, mas teve uma questão em que a FGV considerou isso errado, viu? Com base em quê? É horrível. É terrível, terrível. Você tem essa... Por isso, e quando a banca quer jogar seguro, copia a lei. Claro, É. claro. Então, aí veja, o que é mais fácil? Verdade. A maioria das questões precisam ser copiadas da onde? Da lei. Não vai ter, não vai A ter, zona de conforto do Não. examinador é, a lei. não vai Porque é ter muito divergência. fácil também. É. Olha, uma vez eu escrevi um livro com o meu amigo Paulo Lepore, tem tempo que eu não falo com o Paulo. E esse livro ainda tem na Juspodium, alguma coisa, mas a gente não sequenciou. Era um livro assim de simulados. Fizemos um livro só com questões inéditas. Foi um trabalho, Gerson, que você não imagina. Formatar as questões, elaborá-las. E aí eu e o Lepore, na época, ele foi meu coautor, né? Na época, nas reuniões, a gente decidiu o seguinte, olha, a cada 10 questões, nós teremos 5 de letra fria da Constituição e as outras 5 são doutrinárias e jurisprudenciais mescladas, tá? Tá. Essas 5. Muito rápido de fazer. Copia artigos da Constituição, troca uma palavra, troca outra, a assertiva correta já está pronta. Acabou.
Agora vem cá, vamos escrever sobre doutrina, vamos cobrar uma posição do Supremo Tribunal Federal, e aquilo dava um trabalho, não é? A chance de sair Então, a errado, gente escreveu um livro sobre isso. Esse livro tem na Juspodium, ele chama Simulaço, mas já é uma obra Simulaço, antiga. acho que eu É. lembro. Mas é bacana, é uma ideia bacana. Porque a gente até pensava, não, os examinadores podem copiar a questão daqui, uai, Sem dúvida. né? Tá tudo pronto Porque a aqui. chance de você errar, mudou uma palavrinha, mudou um sentido na doutrina, já pode mudar, a questão já pode ser passiva de anulação. Né? Lei E não. tem uma coisa que aconteceu comigo. Depois que você. Eu acho que acontece com qualquer um também. Depois que você resolve tantas questões, você meio que começa a prever ou imaginar. Mas esse inciso aqui tinha a cara do CESP, né? E aí você vai lá e eu começava a marcar. E caía depois. Isso aconteceu comigo, eu tenho alguns livros comentados de questões. Eu nunca parei pra contar, mas depois que você passa de algumas milhares de questões, chega uma hora que você começa a ler o enunciado e fala, já sei onde vai chegar, já sei o que vai perguntar, aonde Já tá a sei qual pegadinha. palavra ele vai trocar. Fica muito previsível porque é o ser humano, né? É. O ser humano fica previsível, não tem jeito. Não tem muito Eu pra acredito muito nisso também. Eu lembro que na época que a gente fez esse primeiro projeto juntos, a gente também tem um projeto em andamento de questões, né, Gerson? Eu não sei se a gente vai seguir nele Vai, e tal, vai. mas esse estudo aí, que o Gerson falou, fundamentou muito esse outro projeto de curso que a gente criou. Pode falar dele, não? Qual? Da questão ouro. Pode. É bom que já tá patenteado ao vivo. Aqui é a zona de segurança, que é a segurança jurídica. Olha, na realidade, é um curso, mas qualquer aluno pode fazer isso em casa também, se ele achar interessante e tal. A questão, a diferença da participação do professor é só a curadoria, realmente, né? O trabalho do aluno é ele mesmo que faz, o mérito é sempre todo dele. Mas a curadoria pode antecipar algumas etapas, né? E aí a gente bolou uma ideia e trabalhou nela bastante, eu não sei só quando as gravações vão acontecer. Então a gente pegou, por exemplo, um tema, nacionalidade. Aí a gente mapeou as questões dos últimos 5 anos e dividiu por assuntos. Aí imaginemos, um assunto X, como é que ele cai? Cargos privativos de brasileiros natos. Aí esse assunto cai assim. Beleza. Aí a gente encontrou lá uma coisa absurda. 300 questões nesses últimos 5 anos que cobraram só esse tópico. É um parágrafo de um artigo da Constituição. 300 questões. Beleza, a gente vai disponibilizar 300 questões para o aluno? Não. A gente selecionou uma que ilustrava o modo geral de cobrança, que a gente chama de questão ouro. Exato. O aluno vai resolver a questão ouro, só. Aí eu aviso a ele, meu filho, essa questão aqui, ela vale por 300. Mas você só resolva ela. Para de perder tempo e resolver 800 questões iguais. E aí, claro que nessa análise, eu encontrei algumas que representavam pontos fora da curva. Aí a gente abriu assim como meta, ter a questão ouro e ter mais 2, 3, no máximo 4, pra gente dizer, essa é a ouro, ela representa 300. E essas outras 4 aqui, elas terminam de circundar o tema, apresentando algumas anomalias que eventualmente o examinador cobra. Pronto, de 300 a gente reduziu para 5. Nossa, chegou a vida do aluno. Porque que você o precisa intuito de resolver sempre de tem que ser questões, esse. Lembra do que eu falei no início do podcast? Só tem uma coisa que move essa parceria. É o reconhecimento de que tempo e energia são atributos valiosíssimos, porém muito escassos. Tudo que a gente fizer tem que ter esse propósito. Fazer com que o aluno economize e não desperdice esses 2 bens valiosos que ele tem. Eu gosto da facilidade. Resultado. Bom isso Porque também. o aluno é uma facilidade, mas pro professor deve ser um trabalho, hein? Ter que filtrar tudo aquilo, escolher Pois a questão mas... ouro. E o professor serviria É uma para curadoria. que outra razão senão Exatamente, isso? pra facilitar. Eu a não aula. posso fazer o trabalho do aluno, eu não posso acompanhá-lo na prova. Vamos, me dê a mão, eu vou com você. Na hora eu te ajudo a marcar a alternativa, a gente pensa juntos, dialoga, e eu lhe digo, marque a letra C. Não existe concurso ainda assim, em que você possa levar um ajudante, um parceiro, alguém Alguns para te tentam, ajudar né? a Mas não marcar. Se eu não posso fazer isso pelo aluno, o meu trabalho tem que ser esse mesmo de bastidor. Porque senão o meu trabalho não se E justifica. veja, no nível que vai, na quantidade de questões que a gente estava conversando aqui, curadoria vai ser o nome do futuro. Em relação a conhecimento, questão, o que você precisa. Porque a curadoria. internet, ela difunde muito conhecimento. E nem todo mundo sabe filtrar. É difícil para qualquer um de nós, Mas né? como é que você vai filtrar algo que você não domina? É isso o ponto. Por isso a curadoria sempre vai ser tão importante. Exato. Né? Por isso exatamente. que o trabalho de um professor tem muita relevância se ele também reconhece, né? Sim. Sempre falo, você é professor também. A gente não sabe tudo. Aliás, quiçá a gente sabe muito. Eu sempre reconheço que a gente sabe pouca coisa. Mas o pouco que a gente sabe pode ajudar algumas pessoas. Pronto. Façamos e apresentemos isso que a gente sabe de forma realmente a contribuir. E realmente vai fazer a diferença, né? Porque
Olhando agora os últimos anos, as mudanças que nós temos, exatamente o que você falou. Agora nós temos uma poluição de informação. Porque antigamente, qual que era a dificuldade de concurseiro? Conseguir a informação. Conseguir informação. É o cara que morava nas grandes capitais, tinha dinheiro para os grandes cursinhos. Hoje é o contrário. Todo mundo tem acesso às mesmas informações e muitas informações. Quem tava no interior tinha que mudar. Tinha que mudar. Tinha que estudar, tinha que vir para São Paulo para estudar no Marcato. Lembra o prédio do Marcato lá naquela esquina? Era assim que a coisa funcionava. Damásio, LFG. Damásio. Hoje tem excesso de informação, atrapalha. O excesso de informação chega a atrapalhar. Gera uma angústia, os problemas hoje são muito mais emocionais, né? A gente percebe. Então, realmente, é o que você falou. Essa curadoria é o grande atalho. É por isso que às vezes a gente escuta histórias de pessoas que estudam 2 horas e passam, e o cara que estuda 10 horas não passa. Tá lá perdendo tempo com coisa errada, enquanto que o outro tá ali com o GPS na mão, com um atalho ali, passa na frente de todo mundo. O GPS é uma ótima analogia. É isso. Professor, seu GPS. Agora, Eu quero até mexer no nosso curso, cara. aqui, já pegou inspiração pro nosso curso. Nosso curso que a gente chama de questão não é pra quê? Eu vou puxar as melhores. Fazer a questão ouro. Um curso pro pessoal. Vai fazer sua questão ouro também? Vocês com medo de serem plagiados. Olha, hein? Olha. Vai ser um ponto. Não tem problema, pode nos pagar os royalties. Que a gente autoriza a ideia, o uso da ideia, o nome do curso. Pagar o professor pra fazer uma caralhada de questão. Só puxar as mais Questão ouro. As mais representativas. É. muito louco, né?